Em House of the Dragon, a dinastia Targaryen é que manda, e até agora nós tivemos 5 reis na série, né? Que até lá o rei Viserys é o 5º rei a se sentar no trono de ferro. Então vamos de top 5 melhores reis Targaryen, tá bom? E esse aqui é mais um vídeo do quadro Minha Lista. Então roda a vinheta. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Guilherme. E como eu disse, nós tivemos 5 reis Targaryen até agora em House of the Dragon. Começou com Aegon Conquistador e terminou ali com o rei Viserys Targaryen. Então, ao todos nós temos o Aegon Conquistador, Aenys Targaryen, Maegor Targaryen, Jaehaerys Targaryen e Viserys Targaryen. Então vamos de top 5 melhores reis na minha opinião, tá bom? Então, mas antes disso, que tal vocês conhecerem os produtos do Anderson Guarulhos? Ele faz bonecos de heróis e vilões e muito mais, é só você entrar em contato com ele, ele faz personalizado e muito mais. Se caso você tenha interesse, tem aí o link na descrição. E caso você tenha alguma dúvida, entre comigo lá pelo Instagram, que aí eu posso te responder se você tem alguma dúvida, ou entre com ele mesmo lá no Instagram dele ou no WhatsApp, pergunte as coisas se você tem alguma dúvida, tá bom? Vamos começar agora indo já para o 5º lugar. Em 5º lugar fica o rei Aenys Targaryen. Aenys Targaryen é o filho mais velho do Aegon, o Conquistador. E vamos lá para explicar por que eu coloquei ele em 5º lugar. Porque em Westeros, para você ser um rei, né, os 7 reinos lá, dizem que para você ser um rei, você tem que ser forte, você tem que ser bom em um combate, inteligente, sagaz, confiante, você tem que passar um papel de autoridade, você tem que fazer muita coisa para você ser um rei bom, né? Você tem que ser um líder. E o rei Aenys, ele não tem nenhuma dessas qualidades, desse propósito para ser um rei de Westeros, né? O rei dos 7 reinos. Pelo motivo, e isso foi uma decepção, já que ele é filho mais velho do Aegon, o Conquistador. E o Aegon, o Conquistador, ele conquistou os 7 reinos, na verdade foi 6. Mas ele conquistou, então você tá entendendo que o Aenys assumir foi uma decepção. E ele também foi um dos mais, assim, o reinado dele foi curto, tá? Porque ele morreu jovem. O pai dele assumiu, ele morreu acho que ele uns 10 anos. Acho que ele ficou, sei lá, uns 5 anos sendo rei, ou menos ainda. Não, acho que foi mais, Não sei, não lembro agora. Eu acho que ele tem 5, 10 anos, talvez, ali sumindo como rei. Ele morreu jovem e também ele foi muito caçado pela fé do 7. Já que na família Targaryen tem esse negócio de incesto, né? Que é irmão casando com irmão, tio casando com sobrinha, como tem na série, e muito mais. Então, a fé do 7 acha isso errado, então eles acabam, durante ali o Aegon, né, o Aegon Conquistador, a fé do 7 não mexeu com ele, já que o Aegon literalmente tem dragões, ele é forte, e ele conquistou os 7 reinos, então eles não quiseram mexer. Mas quando chegou a vez do Aenys Targaryen, que era um rei fraco, não sabia lutar, não tomava decisões, ele acabou atacando, e isso acabou levando até a morte do Aenys Targaryen, porque ele decidiu casar seu filho Aegon e sua filha mais velha, Rhaena, se casarem lá, como tradição da família Targaryen, que eles sempre fazem isso. Só que a fé do 7 não achou legal, então eles começaram a caçar o Aegon e a Rhaena, que são os filhos do Aenys. Em um momento eles acabam capturando os dois, e o Aenys recebe essa notícia e morre. Ele morre tendo uma tensão, né? Ele morre, sei lá, um infarto, ele morre tipo com 35 anos. Mas dizem, né, no livro Fogo e Sangue, que tem aqui em cima, dizem que ele tinha uma aparência de um cara de 60 anos por causa de tudo que aconteceu com ele. Por causa da caçada da fé do 7, por causa do nervosismo de ser rei. Ele não queria ser rei, assim, né, exemplar. Então, ele fica aqui em 5º lugar, porque ele foi um rei fraco, não tomava decisões. Agora vamos para o 4º lugar, que vem seguido do próprio Aenys Targaryen. Em 4º lugar fica o rei Maegor Targaryen, ou conhecido como Maegor o Cruel. Ele foi um rei assim,
Se lembra das qualidades que eu falei? Ele era forte, bom em combate, mas ele não tinha inteligência, ele não sabia, não tinha sabedoria, tipo, a única coisa que ele era bom era fazer guerra. E ele literalmente fez muita guerra. Ele matou o filho do Aegon, o filho do Aenys, o Aegon lá, ele matou. Ele roubou o trono de Fel, né? Porque quem era para ser era o Aegon. E só lembrando assim, esse Aegon era para ser considerado o Aegon II. Só que eles não consideraram o Aegon II porque eles não sabiam dessa modinha que ia vir no futuro de ficar colocando o nome repetido várias e várias vezes, entendeu? Então começou a colocar Aegon II, Aegon III, quando o Aegon, o filho do Viserys com a Alicent, nasceu, tá? Então antes não tinha essa modinha. Antes do Aegon que temos na série aí ser considerado segundo, nós já tivemos 2 outros Aegons depois do Aegon o Conquistador. Então você tá entendendo? Mano, eu nem sei se eu entendi o que eu falei, porque eu falei tanto Aegon aqui nesse negócio, mas tudo bem. Então, o Maegor é filho do Aegon, né? O Aegon Conquistador. Ele é o filho mais novo, então ele não seria mais o rei, já que o Aegon, o Aenys, teve um filho. Então ele não era mais digno ao trono de Fel. Então ele acabou roubando, e nesse roubo ele acabou fazendo sua guerra. Matou o Aegon, né? O filho do Aenys. Lutou muito contra a Fé do Sete. Lutou contra a Dany e fez muita merda durante o reinado dele, então ele não fez nada bom assim para Ésteros, sabe? Ele foi um rei que só queria guerra e era isso. Antes de continuarmos, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui no canal tem vídeos sobre todas as séries, filmes e muito mais aqui do ninho, né? Do nicho da cultura nerd, tá? Na cultura pop. Então se inscreva aí para você não perder. Em terceiro lugar fica Viserys Targaryen, o rei que temos aí na série de House of the Dragon. Eu coloquei ele aqui porque eu não queria colocar ele antes do Maegor, porque o Maegor, como eu disse, ele só fez guerra. O Viserys, mesmo ele não sendo um rei forte, né, ele era sábio, querendo ou não, ele não tomava decisões, ele não causava medo, ele não era confiante, né, ele não mostrava dignidade, né, não mostrava respeito para os outros, né, ele era um rei fraco, querendo ou não. Ele foi considerado o rei Viserys ou Pacífico pelos motivos de que ele não tinha coragem. Quando ele tinha coragem, o rei, a mão dele falava, não faça isso, é errado. E também, de vez em quando, lá o Daemon, o rei Viserys, mandou lá falando que ia se unir na guerra dos Dregaos. Só que o Daemon não quis, então ele tentou fazer as coisas, só que aí ninguém deixava ele fazer. Tinha a mão dele, tinha um irmão, tinha a filha, tinha tantos problemas ali que ele acabou sendo um rei fraco, querendo ou não. Ele até mesmo fala, eu queria ter envolvido em mais guerras, como os meus antepassados, que era só guerra mais para lá e para cá. O Aenys é a guerra contra a Fé do Sete, o Maegor é a guerra contra todo mundo que falava que ele era um rei ruim. E o Viserys não teve isso, porque o reinado dele foi pacífico, querendo ou não. Então ele acabou querendo uma guerrinha, sabe? Só uma treta, sabe? Mas ele podia, porque Dany não estava conquistado, né? Dany não foi conquistado desde a conquista. Então se ele quisesse, ele ia lá conquistar Dany e ele teria sua guerra, que ele queria tanto, mas ele não quis fazer isso. Então, por isso que eu coloco em terceiro lugar aqui, tá bom? Em segundo lugar fica Aegon o Conquistador. Ele foi um rei bravo, como eu disse, a Fé do Sete não tinha coragem de mexer com ele, já que ele conquistou os 7 reinos, ele fez um montão de coisa, então por isso que o Aegon é forte, tá? O Aegon, ele conquistou os 7 reinos, ele foi o primeiro rei, ele unificou, querendo ou não, Ésteros, mas no final ele fica em segundo lugar, na minha opinião, porque, querendo ou não, tem um rei melhor que ele, que você já deve saber qual que é, se vocês lembram dos 5 reis que temos até agora em House of the Dragon, né? Até o ano que chega House of the Dragon. E é por isso que eu coloco ele aqui, né, em segundo lugar. Ele foi um rei forte, ele tem um Balerion, ele veio de Valíria e muito mais. Então, querendo ou não, ele que começou tudo, né? Ele começou a dinastia Targaryen. E é isso, tá? Então por isso que eu coloco ele em segundo lugar. Ele é um rei forte, ele tem aquelas qualidades todas lá, sim. Ele tem, algumas vezes em quando não. Mas ele, querendo ou não, foi o fundador do Trono de Ferro. Foi o que fundou o Porto Real e muito mais. Então eu coloco ele aqui em segundo lugar.
Em primeiro lugar fica Jaehaerys Targaryen. Ele pra mim é o melhor rei até agora que sentou no trono de ferro. Eu acho que até agora, depois que teve outros reis, logicamente, mas pra mim eu acho que ele até agora foi o melhor rei. Ele tem todas aquelas qualidades, desde sempre. Ele pegou o trono depois que o Maegor morreu, né? Depois que o Maegor acabou morrendo ali, ele acabou pegando o trono. Mesmo que ele não era o herdeiro, na verdade ele era o herdeiro, mas na verdade quem tinha que ser o herdeiro era a Aérea, que é a filha do Aegon com a Rhaena. Lembra lá do Aenys, que ele casou os dois filhos mais velhos, o Aegon e a Rhaena? Quem era para ser é o filho do Aegon, a filha, no caso, do Aegon. Só que por causa da Aérea ser mulher, o Jaehaerys passando ali na frente, querendo ou não. Tipo, ele é um rei forte, ele foi dedicado, ele sempre fez tudo, já que a maioria da família dele, né, tipo assim, a maioria morreu ali, o irmão morreu, o outro irmão morreu, que também se chamava Viserys, morreu vários reis ali, vários dignos de ser rei, querendo ou não, e ele acabou assumindo depois de tanta guerra. Ele foi o que ele terminou de construir lá o Fosso dos Dragões. A Fortaleza Vermelha já foi construída durante o reinado do Maegor. Ele terminou, ele fez várias passeatas, ele foi um rei digno, querendo ou não. Ele unificou bastante ali Ésteros. Ele foi um rei bom, sabe? A turma toda falava que ele seria até melhor do que o Aegon, o Conquistador, que se vocês olharem ali, né, ele foi o quarto rei, então olhando para os três outros lá, o Aegon era o melhor. Por isso que o Aegon o Aegon Conquistador tá em segundo. Eu tenho que falar o Conquistador porque a turma tudo se confunde. Eu tô me confundindo aqui também. Então o Jaehaerys, ele é um rei forte, poderoso. Ele voltou à amizade ali com a fé dos Setes, porque ele justificou que os Targaryens são outro nicho ali, entendeu? Eles, assim, é tipo, querendo ou não, os Targaryens não seguem a fé do Sete, eles têm os seus deuses, os deuses valerianos. Então ele falou assim, você tem os seus deuses, eu tenho meus deuses, então nós temos que nos respeitarmos, querendo ou não. E assim, você tá olhando aqui atrás de mim? Tem um dragão aqui, então não mexe comigo não, tá? Então ele acabou ali resolvendo o conflito que ele tinha. E também ele colocou algumas pessoas ali para tentar amesiguar, né, ali a briga entre os Targaryen e a fé do Sete. Ele até se casou com a sua irmã, Alicente, mesmo que isso foi contra a vontade da mão do rei, da rainha, que é a mãe dele, né, a mãe do Jaehaerys, e a esposa do Aenys, do Rhaenys Targaryen. Então ele fez tudo isso, ele mesmo assim se casou com a Alicente, a irmã dele, a irmã mais nova. E ele foi um rei digno e foi o mais velho de todos os reinos antigos, né? Ele ficou 55 anos sentado no trono de ferro. Ele também é o montador do Vermithor, o dragão que apareceu no último episódio de House of the Dragon. E ele foi um rei, querendo ou não, digno ali, e por isso que eu considero ele o melhor, né? Ele reformulou, né, Porto Real, Dragonstone, né? Ele deriva a marca. Então ele fez um montão de alianças ali, e também ele, querendo ou não, ali ele foi um rei muito bom para Ésteros, que infelizmente depois disso acabou só vindo reis maus aí, reis ruins, né? Depois do Viserys, querendo ou não, depois do Viserys só veio reis qualquer coisa assim de vez em quando. Acho que o melhor ali foi o outro rei, que não vou falar que é spoiler. Então eu acho que é spoiler porque vai explicar um monte de coisa. Então não vou falar que rei talvez foi o melhor ali, mas tudo bem. Mudando assim, voltando para o Jaehaerys, eu considero ele em primeiro lugar o melhor rei de Ésteros, pelos motivos de que ele é forte, ele sabe lutar, ele é inteligente, ele é sábio. Já falei muito ali do Jaehaerys no top 5 melhores dragões, que eu coloquei o Vermithor lá, e eu também considero o Vermithor um dragão muito da hora. Então, o Jaehaerys é muito bom, por isso que ele fica em primeiro lugar. Agora é a sua vez, deixa aí seu top 5 melhores reis Targaryens até agora, os 5 reis que eu mencionei nesse vídeo. Faça sua classificação aí.
E também comente o que vocês acham da minha classificação sobre os 5 reis de Targaryen que tivemos até agora, até o momento ali da série House of the Dragon, porque depois da série House of the Dragon tem mais outros reinados, só que eu não quero falar porque aí vai ser spoiler, tem alguns spoilers ali que vão, tipo, sabe, falar, então isso aconteceu ali na série, entendeu? Vai acontecer isso na série e tal, então, tipo, tem outros reis depois, logicamente, House of the Dragon, só que isso vai acabar dando spoilers ali poderosos, né, spoilers que podem ter muita gente reclamando, então eu só fiz dos 5 reis que apareceram até agora, tá? Até o Viserys, do Aegon até o Viserys. Então deixa aí também o seu top 5, tá? Não fale dos outros reis, porque tem pessoas que podem ler e isso vai acabar estragando a experiência dos outros. E é isso, tá? Então também conheça os produtos do Anderson Guarulhos e tudo mais. Então até o próximo vídeo. Tchau!